Senhor, podeis assentar. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor pela vida do pastor Valdirão, está trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Amém? Pastor Valdirão vai estar trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Filho, o senhor quer que eu vá? Então vamos. Tô vendo ali meus parceiros. Isso mesmo. O senhor quer que eu fale? Então tá certo, Deus. Eu vou falar. O Senhor pelo Espírito me fez andar, caminhar, entrar em qualquer lugar pra falar, pra profetizar que tu, parceiro, tem que mudar. Deus me falou e agora eu vejo meus parceiros sendo como um monte de ossos secos, mente vazia, vida sem alegria, só falando nas drogas quase todo dia. Vejo, eu vivo diversos cruzados, eu falo mesmo, Deus mandou eu falar e vai ser desse jeito. Se liga e muda de vida, chegar no mundo essa vida bandida, mesmo que tu tá no saco. Vejo para os irmãos aí na correria, curtindo a noite com uma vida vazia, vida seca, mas vida sem harmonia. É igual a vida de tristeza e agonia. Vida mesmo te falo, tu acha em Cristo, pra tua vida parceiro muda seu profetismo. Eu acredito na voz do meu Deus vivo e nasci profeta, por isso eu profetizo. Em nome de Jesus Cristo, sobre todas as pecadas que fortalece você. Cadê a pressão? Cadê a pressão? Vem com a pressão do Espírito Santo, hein? Olha, vamos lá. Quero ouvir você, mais alto. Só essa verdade, só Deus pode te libertar dessa prisão sem grade. Só Deus pode ser a parte da fé. Cadê? Pode te levantar e te pôr de pé. Eu profetizo, em nome de Cristo, que tu vai ser chamado de filho de Deus vivo. Eu profetizo. Cadê os meus filhos do Senhor aí? Senta no seu lugar em nome de Jesus. Ah, Maria. Oh, maravilha. Que coisa maravilhosa. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tão bom estarmos aqui nessa noite. Há uma presença maravilhosa do Senhor aqui. Há uma alegria de Deus nessa noite. Há uma direção do Espírito, razão pela qual nós estamos reunidos aqui dentro desse templo nessa noite. Aleluia. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. O meu figurino não é o convencional. O meu figurino nessa noite não é o tradicional. Mas uma coisa eu te digo, meu querido. Nós precisamos entender que tudo comunica. Tudo é uma questão de comunicação. O meu figurino hoje, você que está me vendo, ou talvez vai me assistir no vídeo, certamente vai entrar na rede social, não para de ouvir essa mensagem por causa do figurino. É um pastor de igreja pentecostal assim, um estilo desse. Não é? É porque essa roupa tem algo para comunicar para vocês nessa noite. Por isso nós estamos tomando essa forma ou essa performance. Abra a Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 7, versículo de número 21 até o versículo de número 23. A mensagem que eu vou pegar nessa noite talvez não agrade a muitos, mas eu tenho certeza que vem do coração de Deus para abençoar a igreja do Senhor na face da terra.
Esse é o mês que Deus nos deu uma direção. É o mês do desperta noiva. Onde é que está a noiva do Cordeiro? Aí levante a mão, diga glória a Deus. Eu sou a noiva do Cordeiro, a noiva santa do Senhor. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses últimos dias, nos despertar ainda no ano de 2013, 2012, para nós entrarmos em 2013 despertos, atentos, vigilantes, não é? Para o que Deus tem para as nossas vidas, ou através das nossas vidas. Quem encontrou Mateus 7, 21 a 23, diga amém. Amém. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, querido? Amém. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura desse texto que eu fiz, que o próprio Senhor Jesus foi quem falou estas expressões aqui. E o Senhor Jesus, quando ele fala nessa narrativa, ele não está falando para aquelas pessoas que nunca frequentaram a igreja, nunca foram membros de uma igreja, nunca foram crentes. Ele está falando para crente. Ele está falando aqui para aqueles que o seguiam, o acompanhavam. Ele está falando aqui para uma congregação de pessoas que professam crer no nome dele. E ele traz um relato aqui, na minha concepção, assustador, na minha concepção, apavorador ou apavorante, ou desesperador. Porque ele diz assim, olha, muita gente está dentro da igreja, nos ajuntamentos, nas reuniões, dizendo Senhor, Senhor, e muitos destes não entrarão no meu reino. Jesus está dizendo que muitas pessoas estão profetizando, proclamando o nome dele, expulsando demônios e tantas coisas, e vão no dia dizer, mas Senhor, eu fiz isso. E Jesus vai dizer assim, eu nunca te conheci. Eu nunca te vi. Você esteve no meio dos meus, mas nunca foi meu. E esse texto, irmãos, quando eu li esse texto, o Espírito de Deus me fez lembrar de um texto que para mim é o texto mais chocante da Bíblia. E eu queria que você fosse comigo lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos nessa noite, deste texto, que nós vamos nortear a mensagem desta noite. O tema é Desperta Noiva. E Jesus está dizendo para um grupo de pessoas que está inserido em uma massa, em uma plateia, ou em um grupo, onde que diz que é a noiva do Senhor. E Jesus mostra aqui dizendo assim, olha, é um grupo que até diz que me chama de Senhor, que fez muita coisa no meu nome, mas eu não conheço, e naquele dia eu vou mandar que se aparte de mim. Então note que Ezequiel 37, lá no Velho Testamento, Deus levanta esse homem, um meio difícil, um meio caótico, e Deus nos dá uma visão. E esse texto que nós vamos ler não é algo literal, físico, mas foi uma visão daquilo que representa ou representava a situação do povo de Deus naquela época, o povo de Israel. Escute, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tirarei e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, queridos? Meus amados, quando eu olho para o texto de Ezequiel, lendo o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, primeira coisa que me vem à mente é uma curiosidade natural. A Bíblia diz que o profeta vê aqui um vale de ossos secos. E qual era o estado dos ossos secos? Sequíssimos. Você já parou para pensar quanto tempo leva para um osso ficar sequíssimo? Eu estava pesquisando, preparando essa mensagem, e eu descobri, eu não sabia, um corpo humano leva 2 anos, dependendo do tipo do solo, do estado climático, para se decompor. O corpo humano vai levar 2 anos para acabar a carne, o nervo, as ligaduras e a pele e ficar em osso. 2 anos é o prazo que geralmente leva para desaparecer tudo do corpo de uma pessoa que está debaixo da terra e só ficar os ossos. Os ossos é a parte do corpo que tem maior resistência ao tempo, que até mesmo debaixo da terra leva-se muitos longos anos para desaparecer. Inclusive é por isso que as pessoas de pesquisas, de análises, eles usam osso quando vão fazer algum tipo de pesquisa sobre um cadáver, porque aquele osso tem uma capacidade de durabilidade muito maior. E Ezequiel não vê simplesmente ossos, ele vê ossos sequíssimos. Ou seja, era uma situação que já vinha arrastando por longos e longos anos. A Ezequiel, naquela visão, irmãos, ele vê um cemitério aberto. Ezequiel vê cemitério, por mais bonitinho que seja, é um ambiente desagradável para estar. Agora imagine você entrando em um cemitério desterrado. Ezequiel está dentro desse ambiente, nada convidativo, nada agradável e nada desejado. Ele está em um ambiente de ossos sequíssimos, um cemitério totalmente aberto, não só os portais, como aberto também as tumbas, como aberto também a urna onde se depositou as pessoas. Caixão já não existe mais, porque nesse processo para estar sequíssimo, até a madeira ou o que quer que seja do caixão já foi destruído e o osso já se tornou sequíssimo. E como é uma visão que Deus mostra para o profeta, e o que a visão de ossos secos quer mostrar, o vale de ossos secos, é exatamente isso. Espiritualmente, o tempo que se leva para eu e você, se não vigiarmos, nos tornarmos ossos sequíssimos. Esse tempo de Israel eu gostaria de dividir assim em 3 partes. No tempo da apostasia. O que é o tempo da apostasia? É o tempo da morte na fé. Eu queria levar o outro tempo também, que é o tempo do desvio da verdade, que é o tempo onde nós entramos pelo caminho da mentira, onde nós entramos pelo caminho do engano, onde nós entramos pelo caminho mais fácil, onde nós entramos pelo caminho onde todo mundo nos aplaude e Deus não se alegra com isso, onde todo mundo diz que corretamente político é o que nós fizemos, e a palavra do Senhor está dizendo: você nunca deveria ter feito isso. Esse é o tempo do desviar da verdade. E por último vem o tempo da morte, para que o osso comece o seu processo de perder a carne, de perder a cobertura e entrar no estado sequíssimo. Veja que Israel estava vivendo um tempo de apostasia, um tempo de crise espiritual, um tempo do abandono da verdade, tapando os ouvidos aos profetas que profetizavam em nome do Senhor. Eles não queriam
queriam ouvir nenhuma palavra que viesse direta de Deus, que os confrontasse, que mexesse na ferida deles, que mexesse na fraqueza deles, mas que trouxesse uma cura. Ainda assim, eles não queriam. Tudo que Israel queria era ouvir fábulas, era ouvir palavras vãs, era ouvir mentira e ser envolvido no espírito de engano. Por quê? Porque eles estavam com o coração endurecido. Israel estava com o coração fechado. Israel estava com o coração preso, duro, impermeável. Como quando você compra um estofado da sua casa, você paga para impermeabilizar. Ou seja, você paga para colocar um revestimento para que líquido não penetre, não entre. Ele fica impermeável. O coração de Israel estava assim. O coração do povo de Deus, da igreja do Senhor, da nação do Senhor, do povo de Deus, estava duro e fechado para a verdade do Evangelho. Então Deus precisou de tratar com esse povo de uma maneira severa. Então esse povo é levado escravo, esse povo é levado debaixo de um exílio, esse povo é levado debaixo de uma escravidão, esse povo é levado para ser pisado, esse povo é levado para ser maltratado. Essa nação deixa de existir, essa nação perde o título de nação, essa nação sai do mapa, essa nação, ela sai do contexto de nação, de país, tudo isso por causa da dureza de coração. E Deus tratando diretamente com esse povo com todo amor, porque Israel era do Senhor, Israel é do Senhor, assim como eu e vocês somos do Senhor. E Deus não abre mão dos seus. Amém. Então Deus começa a tratar com esse povo. A situação deles era irremediável. A situação desse povo parecia ser impossível. No meio disso tudo, Deus levanta um profeta e diz: meu filho, eu tenho algo para te mostrar, vem aqui. Deus pega Ezequiel naquela visão. E Ezequiel como que caminhando com Deus, e chega a um monte, e Ezequiel contempla um vale. Quando Ezequiel contempla um vale, Ezequiel começa a ver muitos ossos secos. Ezequiel começa a contemplar algo naquela visão. Ezequiel ainda não tinha o que nós já sabemos o final dessa revelação. Nós já sabemos o final dessa visão. Mas tudo para Ezequiel aqui era novo. Ezequiel estava num estado de espírito. Ezequiel estava num estado de visão. Ainda era enigmático. Ainda era mistério para Ezequiel. E Deus me disse para ele assim: você está vendo? Ezequiel disse: sim, Senhor, estou vendo. Eu vejo um vale de ossos secos, Senhor. Eu vejo ossos sequíssimos. Eu vejo o Senhor diante de mim em completa morte. Eu quero dizer para vocês, igreja, nessa noite, que esta é a situação em que a igreja evangélica se encontra em toda a face do mundo. Essa é a situação que a igreja cristã evangélica está encontrando em toda a face do mundo. Eu estava em um propósito de oração e de jejum uma semana. O Espírito me chamou para que eu ficasse uns dias apartado. Eu saí da minha casa, eu fui uma viagem próxima para estar orando e jejuando. Irmãozinho, eu digo para vocês uma coisa: Deus veio, deitou comigo naquela cama. Como que você viu isso, pastor? Eu estou dizendo para você no meu espírito, porque Deus esteve do meu lado o tempo todo. E o Senhor começou como que um bate-papo de pai para filho. Os obreiros, nós estamos em reunião de oração, jejum. Eu não compartilhei isso nem para eles ainda. Eu só disse: me cubra em oração, porque eu vou me retirar uns dias por orientação do Senhor. Eu conversei com a minha esposa, ela estendeu o secto, me abençoou e eu fui. Porque se não estender o secto, a gente não pode ir. E Deus começou a falar comigo: meu filho, eu vou te mostrar como está a minha igreja. Eu vou te mostrar como está a minha noiva. Eu vou te mostrar no meio onde vocês estão inseridos. E Deus me levou esse texto de Mateus. Quando Jesus fala que nem todo que está dizendo Senhor, Senhor, e o pior, nem todo que está profetizando, nem todo que está expulsando demônios, nem todo que está impondo as mãos e curando. E muitas vezes, irmãos, isso é tão delicado, porque há pessoas que estão pagando, prejando o Senhor em santificação, em temor, e muitas vezes ora por alguém e aquela pessoa não é curado. E tem muita gente colocando a mão e outras pessoas sendo curadas, e esse tal não é de Deus, nunca foi de Deus, é do diabo, é do inferno. Por quê? Estão desviados da verdade. Por quê? São ossos sequíssimos. Quando o Senhor começou a me mostrar o quadro, a situação, o Espírito Santo, eu creio que para não me deixar desanimado, para não esmorecer de vez, ou não fazer como Elias debaixo do pé de zinco, o Senhor me mata e tira a minha vida. Ele diz: meu filho, ainda que a situação do meu povo esteja assim hoje, como um vale de ossos secos, eu sou poderoso para restaurá-los. Eu sou poderoso para reerguê-los. Eu sou poderoso para trazê-los de volta, para devolver-lhes a vida.
Aleluia. E é crendo nesse Deus que nessa noite eu subo nesse púlpito para pregar essa palavra. Eu creio no Deus que nós pregamos, no Deus que nós professamos, que é poderoso para mudar a história da igreja evangélica na face da terra. É poderoso para mudar a história do cristianismo na face da terra, nesses tempos presentes em que nós vivemos. A cena do Vale de Ossos Secos é um retrato, irmãos, muitas vezes da igreja do tempo presente, da igreja contemporânea. É possível que nós, como igreja, entre em um processo de apostasia, entremos em um processo de frieza espiritual, entremos em um processo de abandono da verdade. É possível que nós, como igreja, entremos em um processo de morte espiritual. Paulo, quando está celebrando a Santa Ceia, registrado em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: é por causa disso que há muito entre vós fracos, doentes, e alguns até que já morreram. Não estão discernindo, irmãos. Precisamos do discernimento do Senhor. Precisamos do discernimento de Deus. E o que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite, meus amados, é exatamente o que Jesus registra aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Não é? Jesus diz assim: olha, naquele dia, que dia é este? É o dia em que o presidente vai assinar um decreto onde todas as pessoas que não têm papel serão documentados. Ah, será o dia da profecia dos maias, agora dia 21 de dezembro. Oh, será o dia em que todas as igrejas evangélicas vão dar as mãos e vão fazer um grande culto em toda parte do mundo. Onde tiver uma igreja evangélica vai ser um dia espetacular. Não, nada disso, irmãos. Escuta, uma mensagem que parece que ficou velha, uma mensagem que parece que abandonou o púlpito, mas é real. É que Jesus Cristo vai voltar. É que o mesmo Jesus que subiu ao céu, depois que morreu, ressuscitou. Há de vir, querido, o céu vai se rasgar. O Cordeiro de Deus, o noivo imaculado, vai voltar para buscar a sua igreja, para nos arrebatar, para nos levar novamente com ele. É nesse dia, é nesse dia, é verdade, em que multidão incontável e inumerável, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, vão estar diante dele. Naquele dia não haverá quem é legal, quem não é legal. Não haverá o americano ou o brasileiro, o japonês, o asiático, o africano, o ocidental, nada disso. Será uma grande multidão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Será uma grande multidão, querido. É tão interessante. Ah, eu não vou poder ver meu fiel companheiro, cooperador Murilo. Ah, talvez eu não poderia ver o meu fiel companheiro, cooperador Isaías. Por que não vão estar lá? Não, não é nada disso. É porque haverá uma multidão tão grande. E quer saber de uma coisa? Nessa hora eu não estou interessado em ver mais ninguém. Eu não estou interessado em ver mais ninguém. Tudo que nós queremos ver é contemplar a face adorada, é contemplar a face do Mestre, é contemplar a face do Salvador, é contemplar a face dele. Aleluia. É vê-lo bem de perto. Que tristeza. Que tristeza, porque no meio dessa multidão, eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai falar com um por um. É fácil vir na igreja, sair, sem dar a oportunidade do pastor de conversar com você. É fácil. Não precisa nem ter 1000 membros, basta ter a quantidade que nós já temos aqui. É fácil. Agora, naquele dia, não ficará um de fora. As obras serão julgadas em particular. Glória a Deus. E ele diz: vem, entra, filho, para o lugar que você está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Oh, sabe, filho, antes que Adão pecasse Eva, eu já havia preparado meu filho como um cordeiro morto para morrer no teu lugar. Esse lugar é teu, entra para o gozo do teu Senhor. E vai entrando multidão cantando, quem sabe, aleluia, aleluia. Talvez você não cantou na hora que Laíne pediu para cantar aleluia, mas vamos, levanta a sua voz, canta aleluia um pouquinho aqui, canta aleluia um pouquinho. Deixa eu imaginar como será quando nós entrarmos no céu.
Canta, solta a sua voz, solta isso, solta, solta. Levante a voz, homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. Até os desafinados como eu vão cantar, aleluia, aleluia. Até os todos semitonados como eu vai cantar, aleluia, afinadíssimo, porque estaremos num novo corpo, corpo glorificado. O que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aleluia. Tudo será glorioso e nós cantaremos. Solta a sua voz, solta a sua voz, traz a sua voz, traz a sua voz. Imagina você frente a frente com ele nessa noite, no meio de uma grande multidão. Não se preocupe, vai dar para vê-lo, porque ele é maior. Não se preocupe, vai dar para vê-lo, porque a sua glória resplandece em todo aquele lugar. Você vai vê-lo ao mesmo tempo que eu. Veremos todos juntos no mesmo instante. Solta a voz. Solta a voz, querido, solta. Ensaia. Lá não vai ter lainho para puxar o coral, lá não vai ter nenhum regente de coral. Aleluia. Você na verdade já vai chegar rasgando a tua garganta. Oh, digno Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno Cordeiro que foi morto e reviveu, que comprou para si com seu próprio sangue povos de todas as tribos, línguas e nações. Aleluia, eu e você. Ou seja, Jesus quando fala aqui em Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Nem todo que está me dizendo, Senhor, no teu nome eu curei enfermidades, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei novas línguas, no teu nome eu fiz tantos milagres, eu fiz tantos prodígios, eu fiz tantas maravilhas. O Senhor está dizendo, sabe? Vocês sempre me honraram com os lábios, mas o vosso coração sempre esteve longe de mim. Vocês cantavam bonito, sim. Vocês vibravam, vocês soltavam toda a adrenalina, vocês iam lá no topo, mas o coração de vocês nunca foi meu. Não, vocês colocavam para arrebentar mesmo. Vocês eram assim fenomenal. Vocês usavam camisa com meu nome, mas nunca tiveram peito para andar comigo. Vocês andavam até com um cordãozão bonito, com uma cruz de todo tamanho pendurado no pescoço, chamava a atenção de todo mundo, era ouro maciço, quando batia no sol, queimava até o olho de quem olhava, mas vocês nunca passaram pela cruz do meu filho. Vocês andavam até com chapéu para divulgar o meu nome por todo lado que vocês passavam. Houve naquela época um grande movimento gospel, que tinha de tudo gospel. O chapéu tinha mensagem evangelística, tinha o meu nome, teve até gente que converteu lendo algo que estava no teu carro ou na tua camisa, mas na tua cabeça nunca teve o capacete da minha salvação. Vocês andaram sim, com anel, com símbolo de peixe, eu sei. Nunca foi o símbolo que eu coloquei na palavra. O símbolo do cristianismo da palavra que eu coloquei foi o pão e foi o vinho. Mas vocês usaram, até aí tudo bem. Realmente o meu filho falou para os discípulos, eu quero que vocês sejam agora pescadores de homens. Então o peixe entrou nesse contexto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vocês nunca estiveram na minha rede. Vocês andavam até com a Bíblia. Na capa da Bíblia tinha até, era uma Bíblia diferente, porque eu engrandeci um filho meu, ele teve bom nome, aí ele lançou um logo, aí ficou bacana, teve lá uma frase que impactava, vocês andavam com ela, punha, andava e tal, umas vezes escondia, porque ficava com vergonha, aquela coisa toda, mas vocês usaram, eu vi tudo isso, mas a minha palavra nunca esteve escrita no teu coração. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ia na igreja e eu cantava todos os hinos, mas mentia o tempo inteiro. Cantava que estava se entregando para mim e nunca se entregou. Cantava que assim como foi perdoado, perdoou, e vivia cheio de amargura, de mágoa, de ressentimento. Eu não te conheço. Falava de amor,
bondade. Mas toda oportunidade que tinha, você semeava o ódio, semeava a maldade, semeava o que não presta. Eu nunca vos conheci. Senhor, verdade, mas eu lembro aquela vez que eu visitei uma casa e eu orei para aquela pessoa, nem o pastor recebeu a revelação do problema daquela pessoa, e eu falei, eu vi, e aquela pessoa verdadeiramente foi meu, está aqui no gozo do meu Senhor, mas você, aparta de mim que eu nunca te vi. Igreja, é tempo de nos despertarmos. Aleluia. Igreja, é tempo de nos levantarmos como a noiva do Cordeiro. É tempo de nos levantarmos como a igreja santa. É tempo de nos levantarmos como a noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e ataviada, para encontrar com o noivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não te conheço. Eu nunca te vi. Eu não sei quem é você. Irmãos, eu fico imaginando no meio daquela palavra que Jesus profere. Meu Deus, Deus conhece o meu coração. Você tem uma oração que desde quando eu converti eu faço e não é uma reza. Mas cada dia, com a maneira que eu vou amadurecendo, que eu vou conhecendo mais a palavra, mais intimidade com o Espírito, eu oro essa oração com mais fervor. Eu digo, meu Deus, eu não quero me desviar da verdade. Senhor, eu não quero errar para perder a minha salvação. Eu não quero, Senhor. Eu quero estar contigo, fiel, até o dia que eu poder trocar as lutas, a fadiga, a pressão da vida, o pecado que me atormenta dia e noite, que eu poder trocar por uma coroa, Senhor. Aleluia. É o desejo do meu coração. 22 anos já se passaram e Deus tem me dado graça. Eu tenho permanecido com esta oração e com esse cuidado. Se o título de pastor, irmãos, querer me arrancar a salvação, eu deixo o título de pastor, mas eu não quero perder o título de herdeiro de Deus, habitante dos céus, cidadão dos céus, morador, aleluia, das mansões celestiais. Eu quero é Cristo na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele antecede um estado. Irmãos, vigia e toma cuidado, porque se fosse Paulo que tivesse falado isso aqui, pode ser que em algum momento ele falou como homem, como ele diz em Coríntios. Eu falo como homem, ainda que se ele falou como um dirigido pelo Espírito, está na palavra, é porque não chocou a exegese bíblica. Podíamos dizer assim, foi ele que falou isso e de repente esqueceram de colocar que não é o Senhor, mas quem falou foi Jesus. Quem falou foi quem esteve lá antes de vir para a cruz. Quem falou foi quem conhece o seu futuro antes de você nascer. Ele disse, naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu vou dizer, eu nunca te conheci. Eu me lembro de quando Jesus se refere à igreja de Sardes, na Ásia, 7 igrejas da Ásia. Deus leva agora o apóstolo João para um exílio na ilha de Patmos, e de repente, meus irmãos, Jesus olha para aquela igreja de Sardes e diz assim, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem nome que vive, mas estão todos mortos. Eu sei que vocês têm uma fama de que são vivos e estão cheios, mas vocês estão vazios, estão mortos. Jesus diz assim, olha, no Apocalipse, capítulo 2, olha, vocês, por muita gente, aplaudido, mas por mim, vocês nunca foram a minha igreja. Ou vocês não são a minha igreja. Vocês são como robôs que são programados, fazem os movimentozinhos, mas a minha vida não flui em vocês. O mover do meu espírito já não estão mais dentro de vocês, estão mortos. E o que nós aprendemos, irmãos, de lição na visão de Vale de Ossos Secos? Primeira coisa que eu aprendo é que para um vale de ossos secos, só uma intervenção sobrenatural de Deus. O morto não anda, o morto não cheira,
O morto não come. O morto não responde. O morto não fala. O morto não sente. O morto não pode ressuscitar a si mesmo por si próprio. Eu aprendo na revelação do Vale de Ossos Secos que só uma intervenção sobrenatural, só uma intervenção divina pode mudar essa história. Este morto só pode receber alguma coisa se vier de fora para dentro deles. É impossível um morto reviver a si mesmo. Você nessa noite está aqui. Deus está querendo abrir o seu olho. Amém. Muita coisa foi se tornando comum para você. Muita coisa foi se tornando natural para você. O pecado já não te condena mais. O pecado já não te perturba mais a mente. Os maus hábitos que você faz já não te incomoda mais. Já não te traz mais vergonha quando você faz. Lembra do morto? Se a terra estiver quente ou gelada, ele não sente mais nada. Ele é inerte e não pode responder mais aos comandos externos. Se alguém lhe der $1 bilhão, ele não tem como estender a mão para pegar. Às vezes nós estamos em um estado de morte espiritual, que Deus está falando conosco, está levantando vidas, profetas, e nós estamos como a nação de Israel. Nós não queremos ouvir essa palavra. Esse irmão é muito duro, essa irmã é muito dura, essa palavra é Deus me livre, uma coisa dessa. Eu estou me deixando deprimido e oprimido. Ei! É morte na tua vida. Eu venho nessa noite como um profeta de Deus para a tua vida. Amém. Eu venho nessa noite como uma voz de Deus para a tua vida. Porque, brother, sister, eu te amo demais e não quero que você vá para o inferno. O morto não pode reagir por si mesmo. Só Deus pode trazer um despertamento espiritual para a igreja. Só Deus pode trazer uma restauração espiritual para a igreja. E esta é uma necessidade vital. Então Deus mostra o profeta e Deus diz: profeta, profeta, poderá reviver esses ossos? Segunda coisa que eu aprendo está na resposta do profeta. Sabe quando alguém te pergunta alguma coisa, você pode fazer isso? Você sabe muito bem que eu posso. Sua resposta é mais ou menos assim: você sabe muito bem que eu posso. Ou então, você quer que eu faça isso? Sabe, estou nem aí. O profeta não. O profeta, num lampejo de fé, ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. É verdade. E no original é: Senhor Jeová, se tu quiseres, tu podes. É verdade. Todo mundo diga: Senhor Jeová, tudo que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Quando o profeta, naquele lampejo de fé, solta esta palavra: Senhor, tu sabes. Olha o que Deus diz: então, filho do homem, profetiza. 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 Aleluia. Sabe por que é profetizar? Deixa eu desmistificar uma coisa aqui nessa noite. Deixa eu desmistificar uma coisa aqui nessa noite. Profetizar não é só aquela pessoa que fala em língua e interpreta, fala em língua e interpreta. Profetizar é falar uma mensagem no lugar de outra pessoa. Assim eu quero te dizer que você é profetisa de Deus. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Você é profetisa de Deus, Solange. Você é profetisa de Deus, Miriam. Você é profeta de Deus, Jaime. Você é profeta de Deus, Clóvis. Você é profeta de Deus, Luciano. Você é profeta de Deus, Breno. Você é profeta de Deus, Édio. Você é profetisa de Deus, Gabi. Você é profeta de Deus, Felipe. Você é profeta de Deus, Murilo. Você é profeta de Deus, Moisés. Nós somos profeta do Senhor. A mensagem que proclamamos é a mensagem dele. Aleluia. Deus disse: então,
profetiza sobre eles. Ou seja, proclama a minha palavra. Ezequiel lança a palavra. Quando Ezequiel lança a palavra, ele começa a ouvir ruídos. Uau! Irmãos, os ossos não estavam juntos como aparece essa figura. Os ossos estavam todos separados, eram ossos sequíssimos. Não tinha mais ligadura que ligava. Não tinha mais nenhum tendão que ligava. Não tinha carne que segurava. Não tinha o tecido, que é a nossa pele, que segurava os ossos. Eles estavam totalmente misturados. Talvez se fosse naquele tempo nós estivéssemos lá, era osso meu misturado com osso do Luciano do Dedé. Já pensou que confusão? Uma perna lá em cima e outra lá embaixo. Estava tudo misturado. De repente ele profetiza. Quando ele lança a palavra, o ruído acontece. Os ossos começam a juntar. Glória a Deus. Aleluia. Inexplicavelmente assim. Os ossos começam a juntar. E quando os ossos permanecem. E quando os ossos começam a juntar, esses aqui já receberam um sopro diferente. E aí? Quando os ossos começaram a juntar, eles ficaram todos juntos, mas como um boneco. Inertes. Deus disse: filho do homem, ainda não está pronta a minha obra. Levante a tua mão e diga: meu Deus, o que começa a boa obra, Ele é fiel para terminar. Diga: o que Deus começou a fazer na minha vida, o que Deus começou a fazer na minha família, Ele vai completar. Aplauda o nome de Jesus. Se você crê no Deus que você crê, que você prega, que você profetiza, que você serve, diga: Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Ele profetiza, mas continua assim. Ossos secos se juntaram. A carne veio, os tendões vieram, a pele veio, a ligadura veio. Já não era mais ossos sequíssimos, mas ainda estavam mortos. Diga: ainda estavam mortos. Ainda estavam mortos. Sabe uma coisa que eu aprendo? Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos com a perna quebrada, com o braço quebrado, está tudo junto, mas sem vida. Não é difícil um boneco pular. É só colocar um botãozinho nele e programá-lo. Quantas vezes você está assim? Dá glória a Deus, glória a Deus. Dá aleluia, aleluia. Canta essa parte, canta. Não pede para cantar, não canta. Mortos. 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 E Deus diz: meu filho, ainda falta uma coisa. Meu filho, você precisa assopra o Espírito para que vive. Ezequiel então começa a clamar para que o Espírito assopre dos quatro cantos da terra, e de repente ele vê aqueles ossos movendo. Aquele boneco já não é mais um boneco inerte. Ele começa a mover, começa a caminhar, começa a locomover, começa a dar indícios de vida, sinal de vida, aleluia. E há uma restauração completa. Aleluia. Aleluia. O que eu aprendo aqui? Quando o Espírito chega, ele põe fim na esterilidade. Amém. O que eu aprendo aqui? Quando o Espírito chega, ele põe fim na morte. E eu fico olhando, irmãos. Se você não sabe como descobrir se a igreja tem o Espírito de Deus, então, deixa eu te dar alguns sinais. Existem alguns sinais vitais de que a igreja é viva. Quantas igrejas passam o ano inteiro sem converter uma alma dentro dela? Quantas vezes você pode ter congregado numa igreja que passou anos e você nunca viu uma pessoa aceitar Jesus dentro dessa igreja? Converter ao Senhor Jesus Cristo dentro. Você nunca viu o pastor conclamar para fazer um batismo nas águas naquela igreja? Ainda que seja uma vida só. E o Senhor Jesus disse que uma alma salva, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Sinal de morte, esterilidade. O útero espiritual dessa igreja não gera.
É uma igreja estéril, a morte está presente. Igreja que já não prega mais o Evangelho de Jesus Cristo. Igreja que vê os seus membros fazendo tudo aquilo que o mundo faz. Igreja que vê os seus membros sendo amigo do mundo. Igreja que vê os seus membros namorando o rapazinho do mundo, namorando mocinha do mundo. Igreja que tem consciência e sabe que os seus membros não estão pagando um preço de santidade. Estão namorando e estão tendo vida ativa, sexual, como se fossem casados. E não protesta contra o pecado, porque tem medo de perder os seus membros. Morte nessa igreja. Morte nesta igreja. Está morta como um vale de ossos secos. Igreja que é conivente com o pecado. Igreja que vê os seus membros banqueteando, bebendo e fazendo tudo como o mundo faz na carnalidade, e não levanta com uma voz profética para combater o pecado em defesa da noiva imaculada do Senhor. Morte sem o Espírito, sem vida. Igrejas onde na verdade é uma tremenda de uma fuxicaiada, um disse-me-disse, um paralalá, um paralelê, e é pra lá e é pra cá, e não é um tratamento. Igrejas onde muitas mulheres andam como verdadeiras cobras cascavelando, seminuas, insinuando as pessoas ao pecado, e não há uma cobrança, não há um aconselhamento, não há uma correção. Por quê? Senão vai ficar vazia. Morte, vale de ossos secos. Igreja onde a mentira já é acreditada como se fosse a verdade. Igreja onde os valores são todos invertidos. Igreja onde não há princípios. Igreja onde não há valores. Igreja onde não há uma verdadeira ordem. Já não tem mais uma vida de santidade. Já não tem mais uma vida de fidelidade ao Senhor. Vale de ossos secos. Deus revelou a Ezequiel algo muito maior do que o estado que o povo dele estava. O que Deus revelou a Ezequiel? Ezequiel, quando você vê isso, não fica de cara feia, não sai da igreja, não muda para outra congregação. Não, Ezequiel, profetiza. 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 Anuncia a minha palavra. Profetiza. Ela tem vida em si mesma. Ela não volta para mim vazia. Lance a minha palavra. Profetiza. Mas vai sair alguns, então vai cumprir aquela palavra. Diz: esteve no meio dos meus, mas nunca foi meu. Vai cumprir aquela palavra que diz: aquele que comigo não ajuda, espalha. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza com o pastor Murilo. Profetiza, presbítero Isaías. Profetiza, diácono Rubens. Profetiza, diácono Everson. Profetiza, diácono Felipe. Profetiza, diácono Isaac. Profetiza, igreja. Glória a Deus. Depois ele diz assim: sabe, Ezequiel, é um segundo segredo. Enquanto o meu espírito não estiver dentro, não há vida. Irmãos, profetizar é anunciar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Existe muita proliferação mentirosa no nosso meio. Queridos, sabe o que a igreja precisa? A igreja não precisa de mensagem de autoajuda. A igreja precisa de uma ajuda que vem do alto. Amém.